dia, segundo B. Hoje estou aqui para apresentar um pouco de lei de fertilidade do solo para vocês. Essa matéria é bastante interessante. Começa com a lei do mínimo, com um químico chamado Justus von Liebig, que viveu mais ou menos no século XIX, por volta de 1803 a 1870. E ele contribuiu bastante para a área de agricultura, que hoje a gente utiliza princípios que foram desenvolvidos por ele. Ele contribuiu também como, por exemplo, a condensação do NPK, formulações de alguns adubos, contribuiu também para a explosão de sabão e outros marcos na química. E aqui a gente tem o princípio básico, que é o conceito, que é conhecido do lei do mínimo, que a gente utiliza na agricultura, que estabelece o desenvolvimento das plantas. Todo o desenvolvimento da planta pode ser limitado pelo número do nutriente essencial. O que é essencial? É necessário, durante o estágio vegetativo ou estágio da planta, tanto seja em pequena quantidade ou em grande quantidade, é necessário. Então, se a planta sofrer uma ausência desse nutriente, vai sofrer consequências que pode ocasionar uma perca de produtividade, uma baixa na produtividade. Aqui a gente tem um conceito que fala que desenvolvimento de uma planta será limitado pelos nutrientes faltosos ou deficitários. Deficitário é aquelas deficiências que a gente vê na folha, ao longo do livro foliar, que vai demonstrando para a gente esses sintomas. Se isso estiver faltando no solo, a gente tem uma baixa na produtividade. Outros elementos também, tem gases que são bastante importantes. Existe uma fórmula demonstrando para a gente através de um barril. A lei de Liebig. Alguns de vocês acho que até viram no Instagram ou no Facebook rolando uma foto que talvez eu vou estar mandando para você depois. Essa foto está rolando, uma foto bem bonita de um barril, uma experiência que foi feita, e é uma foto que mostra bem a eficiência do manejo que a gente tem que fazer através da análise de solo, deixar os nutrientes de maneira que a planta precise, da maneira que a cultivar exige. E aqui a gente tem os fatores que podem estar presentes, que são 14 elementos. 14 elementos são gás carbônico, por exemplo, tem água, tem luz. São elementos além dos nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento da planta. Então, são 14 elementos. Eu fiz um sistema de um barril ali só para ter uma ideia, um desenho para me explicar um pouco o que significa as IPAs, o que significa ele como um todo, mas eu vou mandar um mais completo. Ao todo são 14 elementos essenciais da vida da planta. Liebig ficou famoso com essa lei através de um comentário não inusitado pelo fato dele ser um químico, com que ele observou, né? Ele observou de duas maneiras, dois comentários bem conhecidos no meio científico, que fala que ele concluiu que um organismo não será mais forte que o ponto mais fraco na sua cadeia de necessidade. Quer dizer que a carga alimentar de um nutriente, ela não vai suprir a necessidade do outro. Não, se ele tiver em grande quantidade, não vai suprir. No terceiro ano eu vou estar explicando também a parte de inibição competitiva. Às vezes tem um grande nutriente nos colóides dos solos, mas nesse caso um compete com o outro. Se tem bastante potássio, ele inibe o magnésio. Se tem bastante magnésio, ele inibe o potássio. Isso acontece com vários macronutrientes. E às vezes as trocas, as ligações químicas desfavorecem para a ionização dos micronutrientes, e a capacidade de troca de cátions também. E ele ficou
conhecido também pela lei como o crescimento de uma planta é dependente da quantidade de alimento que se apresente em quantidade mínima. Ele está falando aqui essencialmente dos nutrientes, da forma que ele está disponível no perfil do solo. Tem nutrientes que eles vão estar em uma profundidade mais abaixo, tem nutrientes que vai estar numa superfície menos elevada, mas tanto é que da mesma forma eles têm que estar disponíveis para a planta, ali pelos absorventes, onde que é feito a absorção de boa parte dos nutrientes, seja ela de forma de fluxo de massa, seja ela de forma de difusão, eles têm que estar em disponibilidade total. A gente conhece que tem fósforo remanescente, tem fósforo no solo que está... O fósforo é um dos nutrientes que é imóvel no perfil do solo. Então, ele tem que estar disponível. Não adianta ele só estar lá e não ter uma tensão total para a planta absorver. Eu vou mostrar para vocês o barril, explicar o conceito básico e é isso. Então, dando sequência à lei de fertilidade dos solos, temos aqui a representação da lei de Liebig, que foi através desse barril aqui. Há relatos que falam que Dobeneck, que é também um químico holandês, que possivelmente usou como referência o barril em cima da teoria de Liebig. E como aqui a gente tem essa versão através das ripas, demonstrando que cada ripa é um elemento, a gente define assim, que de acordo com a capacidade desse barril é limitada com as ripas curtas, assim também será limitado no solo o crescimento e desenvolvimento das plantas com os nutrientes em menor oferta. É bem simples de entender, os dados estão aqui. Por exemplo, nesse barril aqui a gente consegue ver que o cálcio está em menor oferta no solo. Essa analogia a gente leva a sério desta forma, que o cálcio está em menor quantidade e a produtividade mínima ou máxima, produtividade máxima será limitada por causa dessa ripa que ela está menor. Então esse barril aqui, ele explica para a gente de forma rápida que os elementos que tiverem menor oferta no nosso solo, no nosso campo de produção, ele vai acarretar no menor crescimento na planta, né? Então, o crescimento de uma planta é dependente da quantidade de alimento que se apresente em quantidade mínima. Então, não importa se a concentração é maior no solo, a gente também não sabe se está disponível ou se está indisponível. Se faltar um elemento que é necessário para o desenvolvimento da planta, pode ser que apresente uma deficiência e encurte o ciclo. São vários aspectos que podem aparecer numa planta. O fruto, acontecer que o fruto ele não esteja totalmente desenvolvido, com o paladar a gente possa sentir que ele esteja com sabor fora das condições organolépticas que a gente imagina que ele esteja, entendeu? Os elementos que a gente tem apresentados aqui, como a gente não pode esquecer do gás carbônico, também tem a água, que é um elemento muito importante, que sem a água nenhum desses elementos chegam os pelos absorventes da raiz e a raiz absorve. Aonde que está a zona pelífera, onde acontece a maior absorção dos elementos, seja ele em difusão ou fluxo de massa. Tudo isso é importante através da água. E as propriedades da água, tensão superficial, o transporte, a importância que eu já expliquei para vocês, tanto no solo quanto na planta. Esse barril ele diz mais do que só a concentração, ele diz mais do que só o hábito do crescimento de qualquer planta. Ele diz também sobre alguns elementos que são importantes
a mesmo sendo gases, não sendo nutrientes, que através no nosso ambiente, se estiver faltando, também pode prejudicar o crescimento da planta. É isso, obrigado.